Oi gente, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece ainda, eu me chamo Vanessa, sou técnica em saúde bucal e vocês estão no meu canal TSB em Ação. E para aqueles que têm seguido aos meus vídeos, eu agradeço por vocês voltarem. Gente, nesse vídeo de hoje eu vou fazer um pouquinho diferente, tá? Teve uma TSB que entrou em contato comigo pedindo para eu falar um pouquinho sobre a minha história, né? Porque acaba que a gente posta mais coisas relacionadas ao trabalho. E quando na verdade por trás de cada profissional existe uma pessoa, existe uma mãe, uma filha, né? Existe um ser humano. E eu gostaria de, nesse vídeo de hoje, dividir um pouquinho da minha história com vocês, tá? Primeiro eu vou falar sobre um momento muito importante da minha vida, tá? Que foi crucial. E depois eu vou fazer um outro vídeo contando um pouquinho sobre o início da minha história na odontologia, tá? Um fato que eu separei para esse vídeo de hoje, que eu acho muito importante compartilhar com vocês, foi um momento bem difícil da minha vida que eu passei, tá? Eu até anotei aqui alguns pontos que eu considero importantes para falar, que é para eu não esquecer de nenhum deles, tá? A primeira coisa que eu quero falar é sobre a importância das escolhas que a gente faz para a nossa vida. As escolhas que nós fazemos para a nossa vida vai determinar muita coisa para o nosso futuro, tá? E a importância também da gente respeitar cada fase, tá? Não é bom que a gente pule as fases, porque a vida, galera, é um jogo. E assim como qualquer outro jogo, você precisa viver todas as experiências daquela fase para que você passe para outra, né? Porque na fase seguinte você vai precisar daquilo que você aprendeu na anterior. Então, quando a gente pula as fases, a gente deixa de viver algumas experiências de estarmos preparados para a fase seguinte, né? No meu caso, o que aconteceu foi um relacionamento mal sucedido. E quando eu falo da importância das escolhas, da importância das fases, o que aconteceu no meu caso? Eu pulei fases, né, gente? A fase do namoro, ela é feita para você conhecer o parceiro, para você ver se é aquela pessoa que se adapta à sua forma de pensar, à sua forma de agir, se o cara, de repente, ou a parceira, né, é uma pessoa agressiva ou possessiva, se é uma pessoa responsável, para que você também se prepare, né, para, de repente, o que você pretende futuramente com essa pessoa. No meu caso, com 21 anos, conheci o pai dos meus filhos. E assim, eu já trabalhava, mas eu era mais filhinha, então eu não tinha aquela mentalidade, responsabilidade, maturidade para assumir uma vida, né? Para ser dona de casa, né? Para construir uma família. E aí, o que acontece? Nesse percurso, eu engravidei. Então a fase, por isso que eu falo da importância das fases, né? O que eu precisava presenciar naquela fase de namoro, eu pulei essa fase, fui direto para o casamento e já com o filho. E dentro desse casamento, eu comecei a conhecer essa pessoa com quem eu me casei. Quando, na verdade, eu pulei essa fase do conhecimento, né? E aí, casada, eu fui ver que essa pessoa não era uma pessoa responsável, não era uma pessoa que me valorizava, não era uma pessoa que também estava preparado para ser pai e para assumir a responsabilidade de uma família. Então, esse momento para mim foi bem complicado, porque eu me vi fazendo os dois papéis, de mãe, pai, chefe de família, tendo um marido em casa, e ali eu comecei a entrar em depressão, me ver faltando coisas que antes não faltavam, né? A minha mãe é meu maior exemplo e é muito guerreira, então, por mais que a gente passasse por, não é dificuldades, né? Porque naquela época a gente não tinha tudo que a gente tem hoje, mas o pouco que a gente tinha era o melhor que minha mãe dava pra gente. Então a gente nunca passou necessidade, nunca passamos fome, nunca passamos por nada disso. E de repente eu me ver passando por uma situação dessa, tendo um marido em casa que não me valorizava. Então nesse momento foi muita coisa pra mim, casamento, filho e ter que trabalhar para assumir despesa de casa, foi muita coisa porque eu não estava preparada, porque eu pulei a fase que eu precisava ter conhecido esse meu parceiro e ter visto que ele não era a pessoa ideal para construir uma família comigo. Então foi quando eu entrei em depressão.
né? E a depressão, ela vem no começo não avisando que é uma depressão. Ela vem como uma tristeza, um desânimo, você fica sem vontade de fazer nada. E aí aquela condição, ela vai piorando, né? E aí eu cheguei ao ponto de não querer sair de casa. Eu cheguei ao ponto de passar horas, um dia inteiro sentada no sofá, olhando para um relógio. Quando eu via, já eram 5 horas da tarde e eu não conseguia sair. Eu comecei a ficar dias sem tomar banho. E aí eu tive infestação por piolhos, mas muita quantidade de piolho, ao ponto de eu ter que cortar o meu cabelo, né? E passei por situações com um filho pequeno e você não ter leite para dar para o seu filho e você ter que fazer água com maisena e açúcar para dar para o seu filho. E aquilo tudo para mim ser uma coisa nova, porque eu nunca passei por isso, nunca acordei um dia e não tinha um café, um pão, não tinha um almoço para eu comer e eu me vendo naquela situação. Então eu fui me deprimindo. E uma coisa que acontece no momento da depressão é que você puxa aquela responsabilidade, aquela culpa para você. Então eu puxei aquela culpa para mim e eu não dividia com ninguém. Isso é muito errado. Isso é muito errado, porque se não fosse pra gente dividir as coisas com alguém, Deus faria uma pessoa por vez, né? Morreria um e nasceria um, a gente não estaria aqui para precisar um do outro. Então eu puxei aquela responsabilidade, aquela culpa para mim. E eu não achava justo ter que dividir com amigos e com parentes uma coisa que eu falava assim, não, fui eu que escolhi, ninguém me obrigou, e então agora eu tenho que resolver sozinha. E não resolve, ninguém resolve nada sozinho. Então aquilo foi se tornando uma bomba dentro de mim. No final desse vídeo, eu vou mostrar para vocês, vou fotografar uma foto minha, que foi isso que me levou a gravar esse vídeo. Num domingo, na casa da minha mãe, ela separou umas fotos antigas e falou que cada uma levasse a sua. E aí eu me deparei com essa foto, onde eu tinha 24 anos, e nessa foto eu não me reconheço, não tem nada de mim. Fisicamente, aparentemente falando, não tem nada de mim, é uma outra pessoa. Então, assim, eu estava envelhecida, hoje eu tenho 38 anos e naquela foto eu aparento ter mais de 38 anos. Vocês vão ver na foto que eu não tô exagerando em nada, tá? Deixa eu só ver aqui o outro ponto que eu tenho que falar, que eu acho muito importante. Falei das escolhas, falei das fases, é importante que a gente passe por cada fase, porque cada fase é um aprendizado. E a relação da gente não ter, a gente não tem que ter dificuldade de abrir mão daquilo que nos faz mal, né? Eu dei um exemplo aqui de um relacionamento mal sucedido, mas o que te faz mal é uma amizade, não importa se essa amizade é sua amizade de infância, é filha da amiga da sua mãe, e você não pode abrir mão. Abre mão se ela te faz mal. Não importa se é trabalho, não importa se é afetividade, abre mão daquilo que te faz mal. E não demore a abrir mão daquilo que te faz mal. A gente não pode ter dificuldades de abrir mão daquilo que nos fere. Abre mão e não demora a fazer isso. E outra, não sofra tudo sozinha. Divida, mas procure as pessoas certas para dividir. Tá? Porque tem pessoas que estão ali dispostas a te ajudar. E tem outras pessoas que vão te ouvir porque elas querem estar atualizadas do assunto do momento, da sua vida, né? E um fator que aconteceu comigo, e eu conversando aqui com uma paciente, relatando, né, que eu fiquei impressionada com a foto que eu achei, e aí eu me deparei com uma pessoa que teve essa mesma experiência que eu. No momento ali de depressão, eu não conseguia chorar. Eu cheguei ao ponto de ajoelhar e a minha oração era só falar assim, Deus, por favor, eu só quero chorar, me deixa chorar. E aí essa paciente dividiu também a experiência dela comigo e disse que ela ficou 4 anos sem chorar. Então só quem passa por essa situação sabe o quanto é complicado. E o que complicou ainda mais naquele meu momento, que eu não tinha condições financeiras de procurar
um atendimento, né? Um profissional da área, porque a gente sabe que é um atendimento caro. E para mim, então, que não tinha leite para dar para o meu filho, que dirá condições para pagar um profissional. Então, vou dizer para vocês, assim, no meu caso, o que me ajudou. Foi bem difícil porque o público não valoriza tanto, né? É difícil também a gente conseguir pelo público. Na época não tinham ONGs, né, que nos abraçavam nesse sentido. E outra coisa que eu tenho para falar também é que não adianta procurar tratamento se você não se livra daquilo que te fere. É a mesma coisa, vou dar um exemplo de uma situação que aconteceu com o meu sobrinho. Ele caiu, entrou uma farpa no dedo dele. Minha irmã levou ele na emergência e na emergência estava inflamadinho o dedo, eles passaram antibiótico, meu sobrinho tomando, e aquela ferida foi piorando, a infecção foi piorando e começou a ficar com sinais de necrose. E aí eu pedi que minha irmã levasse ele numa emergência em outro hospital. E aí no outro hospital eles abriram e drenaram e estava farpa lá. E os médicos falaram, não adiantaria nada ele continuar tomando a medicação se o que estava causando a infecção ainda está ali. Então, em relação à nossa vida é a mesma coisa, não adianta procurar tratamento se o que está te ferindo você não abre mão. Não tenha dificuldade de abrir mão daquilo que te fere. E foi a melhor coisa que eu fiz. Quando eu descobri a segunda gravidez, que não foi desejada, foi quando eu tomei a atitude, na segunda gravidez, de me separar de vez. E foi a melhor atitude que eu tive na minha vida, porque eu estava tendo dificuldade de abrir mão daquilo que estava me ferindo. E quando eu abri mão daquilo que estava me ferindo, tudo começou a fluir, sabe? A mente, aquele ânimo, aquela alegria que eu tanto procurava, começou a fluir e começou a acontecer dentro de mim. Então é isso que eu tenho para falar para vocês. Não pule fases. Viva a experiência de cada fase, porque você vai precisar daquela experiência para a próxima fase do jogo, porque a vida é um jogo. E não tenha dificuldades, não tema em abrir mão daquilo que te fere, tá? Eu já abri mão de empregos que me feriram, abri mão de relacionamentos que me feriram e abri mão de amizades que me feriram. E hoje posso dizer para vocês que foi a melhor escolha para minha vida, tá bom? Então, um beijo, espero que vocês tenham gostado de escutar um pouquinho da minha história e eu vou colocar aqui também a foto para vocês verem e eu quero que vocês digam nessa foto o que vocês enxergam nessa foto que tem aqui, o que vocês conseguem identificar, tá bom? Porque eu não me reconheço, quero saber se vocês vão me reconhecer. Então, um beijo e vou fazer um outro vídeo falando da minha trajetória na odontologia, tá bom, gente? Beijo, fiquem com Deus. Espero que esse vídeo tenha ajudado e tenha animado alguém que esteja triste nesse momento. Como um dia eu estive e hoje não estou mais. Beijo.